Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos conferir um julgamento a respeito da exclusividade do órgão gestor de mão de obra para fornecimento de mão de obra de trabalhador portuário avulso no âmbito dos portos organizados. Trata-se do dissídio coletivo 10.00.360, dígito 97/2017, cuja ementa traz o seguinte. A Federação Nacional dos Operadores Portuários ajuizou o dissídio coletivo de natureza jurídica, postulando a interpretação dos artigos 1º, 13 e 13 da Lei 9.719, 32, 33 e 41 da Lei 12.815, a fim de que seja declarada a competência exclusiva do órgão para gerir e intermediar o fornecimento de mão de obra do trabalhador avulso portuário. Esse limite estabelecido em lei, que restringe como única razão para a existência do órgão a atividade específica de gestão da mão de obra do trabalhador avulso, reforça o entendimento de que, é atribuição exclusiva do órgão a intermediação de mão de obra do trabalhador avulso nas atividades portuárias. Julga-se, então, parcialmente procedente esse dissídio coletivo jurídico para conferir interpretação sistêmica aos artigos 1º e 13 da Lei 9.719, e 32, 33, 39, 41 e 43 da Lei 12.815 declararam que o órgão detém exclusiva atribuição para gerir e intermediar o fornecimento da mão de obra de trabalhador avulso. Então, o que se tem, em alguns aspectos laterais, é o dissídio coletivo de natureza jurídica, ou seja, como vimos já em alguns outros vídeos anteriores, essa é uma das espécies de dissídio coletivo, ou seja, um dissídio de natureza jurídica cuja finalidade é obter a uniformização da interpretação acerca de determinado dispositivo de lei ou dispositivo legal, ou dispositivo de norma coletiva. Aqui no caso, a organização patronal, a Federação Nacional dos Operadores Portuários, queria que se consolidasse uma interpretação definitiva acerca dos dispositivos da lei que rege o trabalho portuário avulso, acerca de ser ou não uma competência exclusiva do órgão gestor de mão de obra, esse fornecimento de mão de obra portuária avulsa. Esse conflito, que aparentemente se repetiu em algumas outras unidades da federação, remete à circunstância de que alguns sindicatos e alguns portos, alguns operadores portuários entraram em conflitos. Alguns querendo que houvesse a intermediação de sindicato, outros querendo afastar completamente os sindicatos dessa gestão. Gerou-se essa dúvida jurídica, essa celeuma jurídica acerca de haver ou não essa competência exclusiva. Aos que se lembram do regime anterior, o regime jurídico anterior do trabalho portuário avulso, anterior à instituição dos órgãos gestores de mão de obra, devem se lembrar de que essa gestão do trabalho portuário avulso era feita pelos sindicatos. Havia uma série de controvérsias acerca da eficiência dessa prestação, tanto do lado dos operadores portuários quanto mesmo dos trabalhadores portuários, sendo certo que então a nova legislação, e atualmente pela lei mais recente, a 12.815, se estabelece a competência exclusiva do órgão. E por meio desse dissídio coletivo, se confirmou que essa é uma atribuição exclusiva do órgão que não pode ser compartilhada com os sindicatos. Em sessões ocorridas na mesma data do julgamento desse caso, houve julgamentos semelhantes, especificamente nessa circunstância, observando a distinção de que em alguns portos há apenas o órgão, e em alguns outros portos existe o órgão e o sindicato atuando na mesma área de abrangência. E também nesse segundo caso, no qual havia órgão e sindicato na mesma área de atuação, se confirmou que essa atribuição de fornecimento, de gestão e controle da mão de obra do trabalhador avulso portuário é de atribuição exclusiva ao órgão, não cabendo ao sindicato intervir nessa intermediação. Sim, ao sindicato caberá a negociação e estipulação de normas coletivas que abranjam a categoria, mas não a intermediação e do fornecimento dessa mão de obra. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo de trabalho. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!